Dando continuidade, então, à 27ª Semana da Família Rural do IFPG Campus São João Evangelista, passaremos agora a palestra Pensar Global e Agir Local. Esta palestra será ministrada pelo professor Eli Lino de Jesus. O professor Eli possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Agronomia na área de Ciências do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em Agronomia, também na área de Ciências do Solo, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de agronomia e agroecologia, com ênfase em fertilidade do solo e adubação, atuando principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade, desenvolvimento rural, holismo, solos e epistemologia da agroecologia. Atualmente atua como professor e coordenador do curso de agroecologia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Passo agora ao professor Eli para proferir a sua palestra. Bom dia, todos e todas. Bom dia, pessoal. Queria agradecer, em primeiro lugar, aqui ao convite, especialmente a Chilene, que me conheceu lá no Rio de Janeiro, nas lutas da agroecologia. A Rural do Rio de Janeiro é uma universidade em que a agroecologia teve um desenvolvimento muito forte. Então, eu tive aí o privilégio de ser aluno de grandes mestres da Universidade Rural do Rio de Janeiro, o professor Raul de Lucena, o professor pesquisador da Embrapa, Tejair Lopes de Almeida, ambos já falecidos. Eu presto aqui uma homenagem aos dois. Também há um conjunto enorme de colegas e professores, tanto pesquisadores da Embrapa quanto da própria Universidade Rural. Há uma particularidade ali que eu gostaria de ressaltar na Universidade Rural, que é a existência do que nós chamamos de fazendinha agroecológica. Eu não gosto muito desse nome, né, fazendinha agroecológica. O nome oficial é Sistema Integrado de Produção Agroecológica, mas se consagrou esse nome, fazendinha agroecológica, que é uma experiência rara no mundo todo, né? Alguns pesquisadores decanos, eu tenho aqui o livro do Altieri, do qual eu sou tradutor. O livro do Altieri está aqui, que é um dos livros importantes de agroecologia do mundo, e que o Altieri, quando conheceu a experiência da fazendinha, ele ficou assim, absolutamente surpreso e extremamente feliz. Né? Ele disse: não há no mundo uma experiência como essa, porque é uma experiência que uniu ali a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Embrapa Agrobiologia e a Pesagro Rio, que é a empresa de pesquisa estadual, e fundaram lá em 1993, ou seja, está completando 30 anos de experiência, uma unidade de produção na qual jamais se utilizou produtos industrializados. Então, toda a produção agrícola ali é feita baseada em princípios ecológicos. Então, não há uso de pesticidas, não há uso de fertilizantes industrializados, com níveis de produção e produtividade comparáveis às médias do estado do Rio de Janeiro, e alguns produtos, inclusive, acima da média de produção do estado do Rio. E eu tive a honra de participar no nascimento dessa experiência, porque na época eu trabalhava numa instituição chamada SPTA, que é uma organização não governamental que trabalha com a agroecologia. A agroecologia no Brasil, durante muito tempo, foi uma iniciativa que não estava no campo das instituições públicas, era uma iniciativa de uma organização não governamental que recebia fundos internacionais para desenvolver a agroecologia aqui no Brasil. E gradativamente a agroecologia foi passando a ser um tema de preocupação e de interesse das instituições públicas. Nós temos esse curso de agroecologia lá em Rio Pomba. Ele existe desde 2006, foi um dos primeiros aqui no Brasil. Começou como curso de tecnologia e em 2008 se transformou num bacharelado em agroecologia. Eu não vou ter tempo agora de manhã para contar essa história com detalhes, mas à noite nós vamos ter uma palestra mais longa, em que eu vou poder apresentar detalhes dessa história e dessa luta
pela agroecologia aqui no Brasil, não é? Então agora de manhã não teremos tempo, eu sei que tenho mais ou menos 1 hora agora de manhã para apresentar uma palestra. Então eu gostaria, nesse tema de pensar globalmente, aqui tem o que nós chamamos aqui de epistemologia da agroecologia, que é o histórico e a formação do pensamento em agroecologia. Por que agroecologia? Porque é importante as instituições públicas de ensino no Brasil hoje terem uma preocupação com a agroecologia. A Shirlene falou aqui na abertura dos objetivos de sustentabilidade da ONU, os 17 objetivos, não é? Eu participei em 1992, eu trabalhava na SPA na época, na Eco 92, foi um grande evento aqui no Brasil. O Brasil vai sediar de novo agora um grande evento que vai ser em Belém do Pará. O presidente Lula esteve agora na Europa acertando essa organização, a COP30, que é uma organização, não é, dos países ligados às Nações Unidas preocupados com a questão da mudança climática, não é, e que tem afetado aí já diversas regiões do mundo. Então, o Brasil vai sediar lá na Amazônia, se fez questão de que fosse a Amazônia. Mas lá em 1992, nós estávamos participando, não entre os chefes de Estado, eu participava das organizações da sociedade civil, então foi um evento que ocorreu no Parque do Flamengo, que cerca de 30 mil pessoas dos 5 continentes do mundo se reuniram em diferentes tendas. Eram tendas, eu trabalhei na tenda 33, que era a tenda que cuidava dos temas agricultura sustentável, segurança alimentar, cerrado e savana, água doce e produção pesqueira. Eu trabalhei na agricultura sustentável e segurança alimentar. E nesse evento, 156 chefes de Estado estabeleceram tratados das Nações Unidas. Dali se originou, por exemplo, o protocolo de Kyoto, se originou os protocolos da biodiversidade, tratando de como a humanidade deveria. A gente sabe que muitos desses tratados não foram respeitados, não é? Mas as Nações Unidas seguem buscando esses objetivos. Agora, através das COP, teremos a COP30 aqui em Belém do Pará, não é? E tivemos aí 4 anos em que o Brasil se ausentou dessa pauta, porque nosso presidente não achava que isso era uma coisa importante, não é? E o Brasil retorna agora a essas discussões internacionais. Então a agroecologia está alinhada com essa questão que eu coloco nesse slide. Não vou poder me alongar aqui, mas apenas um aperitivo, porque nós vamos discutir mais à noite, na palestra da noite, de como é que o pensamento agroecológico surge e por que as Nações Unidas estão preocupadas hoje com o desenvolvimento local. Eu trouxe aqui diversos livros. Nós temos uma parceria com um belga, Luc van Kronkeswijk. É um belga que nos visita todos os anos desde 2008. Em cada visita dessa, praticamente, ele lança um livro novo. Tem aqui diversos livros. Ele estará de novo agora lá no Campus Rio Bomba em agosto, lançando um livro novo. E lamentavelmente, talvez, espero que não, mas talvez seja a última viagem, porque ele foi diagnosticado agora com uma síndrome amiotrófica, aquelas doenças que provocam uma degeneração dos músculos e a pessoa vai perdendo o controle do próprio corpo. O exemplo mais clássico dessa doença é aquele grande físico inglês, Stephen Hawking, que vivia preso a uma cadeira de rodas e movimentava apenas o dedinho, e ele construiu toda uma nova interpretação e aprofundou os conhecimentos de física nesse estado. Tem um documentário agora sobre a vida dele, talvez alguns já assistiram, e que mostra que ele começou a desenvolver essa síndrome muito jovem, quando ele estava na universidade ainda. Tem uma cena no filme que ele cai no chão e começa ali, e a esposa dele, a companheira dele, acompanhou durante boa parte da vida dele. Ele foi perdendo os movimentos, mas mesmo assim teve uma vida longa e cientificamente altamente produtiva, não é? Esse meu amigo, grande amigo, Luke, ele diagnosticado essa doença ano passado. Ele tem a minha idade, né, 66 anos, então jovem, eu me considero jovem, né? Mas fiquei bastante chocado com essa notícia
E ele faz essa viagem, ele tem na Europa uma cruzada pela defesa da agroecologia, pela defesa dos camponeses brasileiros e mundiais, pela defesa do cerrado brasileiro. Ele pautou no Parlamento Europeu o Dia de Defesa do Cerrado Brasileiro. Todos os deputados que representam ali todos os países que fazem parte da União Europeia, levando uma luta pela defesa do cerrado. Então, eu acho que ele faz essa viagem, talvez a última, espero que não, ainda como uma despedida, não é? Dessa luta. Talvez ele continue o trabalho, mas não tenha mais condições de fazer a viagem. Ele, nessa viagem, inclusive, vai ser acompanhado por um casal para dar apoio, não é? A ele. E aqui nós temos diversos livros que o Luke escreveu que tratam desse tema, dessa temática. A produção da soja brasileira, por exemplo, o primeiro livro dele ali, que se chama Navios que se cruzam na calada da noite, soja sobre o oceano. Vou pegar o livro aqui. Esse foi o primeiro livro que eu conheci do Luke. Eu era professor, eu entrei no serviço público na Universidade Federal do Paraná. Eu estava lá no Paraná dando aula quando ele fez uma palestra e ele estava lançando esse livro aqui, não é? Navios que se cruzam na calada da noite, soja sobre o oceano. Então, ele vive num país muito pequeno, a Bélgica, que é um país mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe. Não sei se vocês têm ideia, né? Minas Gerais é um gigante, né, comparado com o Sergipe. Minas Gerais, para você ter uma ideia, é praticamente do tamanho da França. E a França é dos grandes países da Europa. França e a Alemanha são os dois maiores países da Europa, esquecendo ali a Rússia, que é gigantesca, mas parte da Rússia está na Europa, parte está na Ásia, e a Ucrânia, que está agora nesse conflito, que é um país bastante grande. Mas a França tem 580 mil quilômetros quadrados e Minas Gerais tem 560 mil quilômetros quadrados. Então a França é grande, Minas Gerais é muito grande. Eu vim agora, ontem, de Rio Pomba aqui, nós levamos aí 8 horas de viagem, né? 500 e tantos quilômetros, mas por estradas. Nós conhecemos as estradas, né, que não permite uma velocidade. Na França, essa viagem certamente seria muito mais rápida. Mas esse belga, ele fundou uma organização lá em Bruxelas chamada VERG, um acrônimo que quer dizer Grupo de Estudos por uma Agricultura Justa e Sustentável. Werkgroep voor Verwaarding e Landbouw, na língua dele. Ele escreve em neerlandês. Esse livro foi escrito em neerlandês e foi traduzido para o português. Eu trouxe aqui, inclusive, um livro que tem um artigo meu, também escrito, e que esse livro trouxe aqui um exemplar que está na língua dele. Neerlandês é a língua falada na Holanda, então tem um pedaço da Bélgica que fala neerlandês, tem um pedaço que fala alemão, e tem um pedaço que fala francês. Imagine um país do tamanho de Sergipe que tem 3 línguas, não é? E ele então escreve em neerlandês. E nós temos um convênio com esta instituição dele. Nós já mandamos 5 estudantes de Rio Pomba para estagiar lá em Bruxelas. Imaginem vocês, o camarada sai dali de Coimbra, sai dali de Pomba, sai dali de Tabuleiro, não é? E vai conhecer o Parlamento Europeu, e vai conhecer agricultores da Bélgica, da Holanda, que trabalham com agricultura orgânica e ecológica, né? Conhecer a luta desses agricultores lá. E por que o Luke se preocupou? Por que eu estou falando do Luke? Porque o lema da ONG é pensar globalmente, agir localmente e comer localmente. Comer localmente tem um significado muito importante, porque quando você consome os produtos da tua região, você fortalece a agricultura local, você fortalece a agricultura familiar, você fortalece o desenvolvimento local. E o que nós temos visto no Brasil nos últimos anos é um grande desenvolvimento do agronegócio, dessa exportação de soja que ele avalia aqui, não é? E é uma grande produção de soja naquilo que um outro cientista holandês chamou de agricultura sem agricultores. São máquinas, hoje inclusive comandadas por GPS, por satélite, que não precisam mais nem de tratorista. Os caminhões não precisam mais de motorista. Não é? Porque muitos agricultores que viviam nessas regiões do Cerrado, que produzem hoje soja, eram agricultores que viviam produzindo para o seu sustento,
alguns hoje são tratoristas ou motoristas dessas grandes fazendas, daqui a pouco vão perder o emprego, porque os caminhões e os tratores serão dirigidos à distância, né? Robotizados. Então, um dos filmes que o Luke nos trouxe, é um filme muito interessante, que ele passou nas primeiras vezes que ele veio a Rio Pombo, que o filme se chama A Vaca 80 Tem um Problema. Né? Então, você assiste o filme todo se perguntando por que tem esse título. Né? Então, lá em certa altura do filme, tem um produtor de leite da Bélgica que usa a soja brasileira importada para produzir a ração e não tem nenhum agricultor trabalhando na sala de ordenha. As vacas entram sozinhas na sala de ordenha, cada vaca vai bem treinada nessa vacas belgas, né? Cada vaca vai para a sua baia, e aí o robô coloca a ordenhadeira mecânica. Vocês vão ter um curso aqui que eu ouvi de ordenhadeiras, né? O robô coloca a ordenhadeira na vaca, tira o leite e fica o técnico lá em cima olhando os 15 computadores, vendo a tirada do leite. Quando tem um problema que cai a produção de leite de uma vaca, no caso quando estavam filmando, deu um problema na vaca número 80, aí o técnico desceu para ver o que estava acontecendo. Por isso o filme se chama A Vaca 80 Tem um Problema. Mas o filme trata, a temática desse filme é uma discussão sobre a Organização Mundial do Comércio e sobre a maneira como os agricultores familiares são destruídos, a sua agricultura, numa concorrência desleal com a grande produção. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, o Brasil tentando fazer um acordo com a União Europeia, e o Lula estava reclamando agora que os franceses colocaram cláusulas ambientais e que isso ia prejudicar a exportação de produtos brasileiros. Vocês imaginem a França, que é do tamanho, ou Minas Gerais, que é do tamanho da França, se o queijo que é produzido aqui na França, aqui em Minas Gerais, e abrir o mercado da França para o queijo mineiro, o que vai acontecer com os produtores de queijo da França? Eles vão quebrar. É muito bom para o produtor mineiro, não é? Mas é péssimo para o produtor francês. E o que os franceses dizem? Nós não queremos favelas na França. Porque nós aqui produzimos as nossas favelas, e a violência que existe nas grandes cidades brasileiras, ela é fruto do modelo de desenvolvimento agrícola brasileiro, que expulsou os agricultores da cidade e concentrou essas pessoas na cidade. Então hoje, as grandes cidades são ingovernáveis. Não é? Ingovernáveis. Elas lidam com o narcotráfico, com o roubo, com a violência. Não é? E isso é resultado. E os franceses dizem, nós não queremos isso em Paris. Nós não queremos que os nossos agricultores venham para Lyon, para Paris, e que nós vamos ter aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo na França hoje? O que está vendo lá, o quebra-pau que está vendo lá. Por quê? Porque uma pessoa foi assassinada por um policial numa batida policial. Imaginem vocês se o Brasil fizesse a cada assassinato que a polícia provoca aqui no Brasil, se nós fizéssemos o que está acontecendo na França. Já queimaram mais de 200 automóveis e destruíram algumas estruturas das cidades. A população protestando contra a violência da polícia. Mataram 2. Aqui no Brasil mata-se no Rio de Janeiro, às vezes, de uma vez só, 15, 20, 30. A polícia não é? Então nós vivemos no Brasil uma guerra civil, não declarada. Uma guerra civil. E isso é fruto do modelo de desenvolvimento que foi implantado no Brasil. Porque nós, na agroecologia, analisamos criticamente esse modelo de desenvolvimento. E as pessoas que estão na cidade não se dão conta do que aconteceu nos últimos 40 anos no Brasil. Das condições de vida das pessoas da cidade grande, não é? É que você fica enxugando gelo dessa condição. Então, quando nós comemos localmente, nós estamos incentivando que os agricultores permaneçam na terra. E mais, o êxodo rural continua. O êxodo rural continua no Brasil. E o movimento que a agroecologia propõe vamos voltar para o campo. Tem um americano, Richard Heinberg, que analisa o problema do petróleo. Essa agricultura moderna, que hoje à noite eu vou ter mais tempo para debater esse assunto, ela é altamente dependente do petróleo. Toda vez que o petróleo aumenta de preço, o preço do nitrogênio aumenta, o preço do fósforo aumenta. O Brasil tem hoje uma dependência. O Brasil estava lá, tanto o Bolsonaro como o Lula, tentando manter boas relações com os russos, não é? Como dizia o Garrincha, tem que combinar com os russos, não é?
Porque nós dependemos do fertilizante que é produzido na Rússia e na Belarus. Não é? Então, nós desenvolvemos um modelo de desenvolvimento com essa dependência toda, e que exporta a nossa soja, ela vai basicamente para o mercado internacional. China, Índia e Europa. O Brasil já é o maior produtor de soja do mundo. Isso dá um orgulho para os brasileiros. Não é? Então, quando se diz aí que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, precisa olhar as estatísticas. Quando você olha a produção de arroz, de trigo, o Brasil só ganha na soja desses grandes produtores. O Brasil perde na produção de arroz, de trigo, para a Rússia, para a China, para a Índia. E são países que usam muito menos agrotóxicos e insumos do que nós. Então, o modelo de desenvolvimento brasileiro foi desenvolvido para o uso desses produtos. E são produtos que nós sabemos que causam doenças e que contaminam o ambiente. Então, é isso que o LUC debate. Por que ele, de um paísinho tão pequeno, veio ao Brasil, passou 20 anos já numa relação de conhecer a nossa agricultura, como essa agricultura se desenvolveu e transformou o Cerrado brasileiro, Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, em grandes produtores de commodities de soja. Não é? Que dá orgulho da ciência brasileira, isso é muito importante, mas nós temos que olhar o outro lado dessa moeda. Os impactos sociais e ambientais que esse modelo está provocando. Aqui no Brasil e lá na Bélgica. Porque o modelo de agricultura da Bélgica foi todo modificado por causa desta soja, que no início não era brasileira. Tem um livro aqui, chamado Brasil, Europa em Fragmentos, que tem um capítulo que ele conta toda a história de como se desenvolveu o processo de produção de rações animais, e que essa soja brasileira é fundamentalmente exportada para a fabricação de ração. Quando eu estive na França, todo agricultor que eu visitava dizia, é brasileiro, ele já pegava a ração e dizia, soja brasileira. Então a soja brasileira está na Holanda, está na Bélgica, está na França, está na Alemanha, está na China, está na Índia, está a grande produção de soja. Então, quando se faz uma análise crítica desse modelo, eu não estou dizendo que o Brasil tem que parar de produzir soja, eu estou dizendo que o modelo de produção de soja tem que ser repensado. E nós tivemos lá no Rio de Janeiro uma grande cientista, chamada Johanna Leberheimer, uma alemã, eu fui aluno dela, e que ela, em 1962, quando a soja mal era conhecida no Brasil, ela tinha uma energia, eu levei algumas provas dela, ela tinha uma energia muito forte, e foi indicada para o Prêmio Nobel de Ciências, e eu até acho que ela não ganhou, porque ela escolheu vir para o Brasil, o brasileiro não ganha Prêmio Nobel, a Argentina tem 5 Prêmios Nobel, o Brasil não tem nenhum. Por quê? E a Leberheimer, ela, numa reunião no Ministério da Agricultura em 1962, quando boa parte da sociedade brasileira nem conhecia a soja, ela esmurrou a mesa lá e exigiu que toda pesquisa que fosse ser feita com soja no Brasil fosse feita sem aplicação de fertilizante nitrogenado. Por quê? Porque a soja é uma planta da família das leguminosas que faz uma simbiose com uma bactéria chamada Rhizobium, que fixa grandes quantidades, como o nosso feijãozinho de cada dia também. Então não precisa colocar nitrogênio na soja. Agora, se você fizesse pesquisa e selecionasse linhagens de soja recebendo nitrogênio, você anula a fixação. E ela sabia disso. Então a soja brasileira hoje é mais eficiente do que a soja americana, do que a soja argentina, graças a esse trabalho da doutora Johanna Leberheimer. Então, a sociedade brasileira não sabe isso. O Galvão, aquele cientista que era o presidente do INPE, que foi demitido pelo ex-presidente quando ele disse que havia muita queimada na Amazônia, eu vi uma entrevista dele, ele disse a presidência do Brasil precisa respeitar a ciência brasileira. E um dos cientistas que ele citou foi a doutora Johanna Leberheimer. E ele não era da área da agricultura, ele é físico. Ele é da área da física. Trabalha com imagem de satélite, ele é físico. Então, vocês vejam a importância, por isso a agrobiologia é tão forte lá no Rural do Rio de Janeiro. É graças ao trabalho pioneiro da doutora Johanna. Mas voltando, e ela era europeia, ela era alemã tcheca. E por que voltando ao luto, ao pensar
globalmente e agir localmente e comer localmente, por que o LUC ele se preocupou com a nossa agricultura e se preocupou com o problema da soja? Porque, como eu estava falando, todo o modelo de produção, ele era filho de veterinário, o pai dele era veterinário, e ele acompanhou toda a mudança que houve na produção de animais na Bélgica, que havia um sistema de produção antes da soja e outro depois. E esse livro que eu falei aqui conta como os americanos, ao vencer a Segunda Guerra Mundial, impuseram à Europa um modelo de produção de animais que favorecia a exportação de soja norte-americana. A soja estava começando a ser produzida nos Estados Unidos. Claro que os americanos não contavam que o Brasil ia se tornar um competidor importante, ia passar, inclusive, esse ano. O Brasil passou os Estados Unidos em produção de soja. Já faz alguns anos que o Brasil exporta mais soja que os Estados Unidos, e esse ano o Brasil está produzindo mais soja que os Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem muita soja, né? Então, esse modelo de pensar globalmente, mas agir localmente, ele é muito importante para o desenvolvimento das comunidades locais. Nós temos um projeto lá em Rio Bomba, que funcionou inclusive durante o tempo da pandemia, que é chamado Mãos à Horta, que os estudantes organizaram uma rede com agricultores, em que as pessoas faziam um pedido através de um aplicativo e o produto era entregue na casa das pessoas. Então, é uma rede bastante interessante e que vem através dessa experiência do LUC, mas também através de uma experiência da Raízes da Mata de Viçosa, em que grupos de pessoas lá também desenvolveram iniciativas desse tipo. E nós sabemos que uma das grandes iniciativas do governo Lula, que teve um impacto enorme na agricultura brasileira, foi a compra direta de produtos, os PNAE, os programas de aquisição direta. Porque antes as escolas públicas compravam produtos industrializados para alimentar as crianças na merenda da escola. E essa iniciativa fez com que se voltasse para a produção local. Então, muitos agricultores que teriam abandonado a produção agrícola, continuam produzindo porque houve esse incentivo do governo. Então, se nós queremos ter uma sociedade rural robusta, os agricultores familiares organizados e produzindo com qualidade, dentro de princípios ecológicos, ou pelo menos responsáveis ambientalmente, nós temos que ter organização social no campo. Nós temos que ter iniciativas que permitam que esses agricultores continuem produzindo. Mesmo lá na nossa região, nós vemos muitas propriedades sendo abandonadas. Produtores de leite abandonando a produção de leite. E esse movimento procura reincentivar essa reinserção das pessoas no campo. Nós tivemos a crise econômica de 2008, que afeta ainda a economia do mundo, e depois piorada, digamos assim, pela situação da Covid, e nós tivemos um certo retorno de pessoas ao campo. Nos Estados Unidos isso aconteceu, na Europa isso aconteceu. Jovens que haviam deixado as propriedades rurais das famílias voltaram para tocar. Em Portugal, nós temos uma pós-graduação em agroecologia, estou orientando agora uma estudante, que ela está fazendo um trabalho sobre a agricultura biológica em Portugal. Então, a nova política agrícola de Portugal e da União Europeia incentivando a produção ecológica e biológica. Em cada vila de Portugal, lá ela tem a estatística de quantos agricultores estão se convertendo para a produção orgânica e biológica. E esses jovens que foram para Lisboa, que voltaram para as quintas das famílias, trouxeram essa preocupação de produzir um produto ecológico. Como muitos agricultores de Minas Gerais estão produzindo, por exemplo, café orgânico, café gourmet, e vendendo café por um preço muito maior, ou produtores de laticínios. Hoje, a área de laticínios, na produção ecológica, é a que mais cresce no mundo. Cresce a taxas de 30% ao ano. As grandes empresas, Danone, Nestlé, Lactalis, estão todas buscando produções ecológicas de leite. Por quê? Porque o mercado, o consumidor, está cada vez mais consciente. Então, quando o consumidor ele é consciente, e é o consumidor do mundo, e essas restrições que o nosso presidente tem reclamado, mas são as restrições do consumidor que vai dizer: não vamos mais comprar essa madeira, porque essa madeira foi obtida de forma ilegal, com
com derrubada ilegal de mata. Nós vamos comprar madeira que é certificada, que foi produzida de forma adequada socialmente, ecologicamente e eticamente. Então, essa é a luta da agroecologia e a luta de diversas pessoas do mundo que acreditam na possibilidade de construir uma verdadeira sustentabilidade. São os objetivos da ONU, que a Chilene colocou aqui. O número 1 dos objetivos é acabar com a fome. E o Lula teve agora no evento lá na Europa, e ele falou, ele sobre a Amazônia. E ele disse, eu não vou falar sobre a Amazônia, eu vou falar sobre desigualdade. A desigualdade no mundo está aumentando. A pobreza no mundo está aumentando. E não é possível que o Brasil, o maior produtor de soja do mundo, tenha pessoas passando fome. Não é possível que o mundo, produzindo a quantidade de comida que ele produz, existam pessoas passando fome. Isto é vergonhoso. Isto é uma vergonha para a humanidade. Para onde vai essa comida toda então? A comida serve para aumentar a desigualdade. Mas nós não aprendemos nos bancos das escolas de agronomia, de técnico agrícola e todos os cursos da nossa área, que a função do técnico é produzir comida para reduzir a fome no mundo? E nós aumentamos a produção de comida e a fome no mundo aumentou? Como é possível? A fome no mundo está aumentando. Mas ela está. A desigualdade está aumentando. Nós vemos cidadãos de países do Oriente Médio embarcando em barcos precários, morrendo afogados muitos, para conseguir chegar na Europa. Ou pessoas daqui do Brasil, daqui da região talvez tenha mesmo, alguns que emigraram para os Estados Unidos. Eu tive recentemente em Governador Valadares, participando de uma atividade ali para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é um curso de técnica agropecuária que o IFSU de Minas propicia para eles, financiado pela Renova, que é essa entidade da Vale que está pagando pelos, eles chamam o crime da Vale, né? Aquele desastre ambiental, social, econômico, etc. E eu estive lá e lá, entre os assentados, havia alguns que tinham parentes que estavam nos Estados Unidos. Então, é comum. Por que as pessoas vão para os Estados Unidos? Vão em busca de quê? E às vezes passando sacrifício, saudade. O brasileiro tem muita saudade, gasta metade do que ganha no telefone. Agora não é mais assim, né? Mas antigamente gastava uma boa parte no telefone. Porque a situação aqui não é boa. Se fosse boa, você não ia para os Estados Unidos. O pessoal da América Central, os Estados Unidos está construindo um muro, né? Um muro para barrar a entrada dessas pessoas nos Estados Unidos. Por quê? Porque a desigualdade no mundo está aumentando. A pessoa deveria ser feliz de viver no país dela, com a natureza dela, com os alimentos dela, com os amigos, e não emigrar para um país com uma língua diferente, em que você vai passar frio e vai passar saudade. Não é? Então é preciso que a humanidade reflita, e quando a ONU coloca esses objetivos, e se esses objetivos forem colocados em prática, e voltando ao Richard Hyper, que eu acabei não concluindo o raciocínio dele, que ele analisa a questão do petróleo e a dependência desse modelo de agricultura no petróleo, e à noite nós vamos ver que há muitas possibilidades da gente produzir uma agricultura com menor dependência desses insumos industrializados. Ele diz assim, precisamos de mais 50 milhões de agricultores. Precisamos de mais 50 milhões de agricultores. Porque quando nós olhamos para a sociedade, eu não sei se aqui tem curso de mecatrônica, tá? Aqui tem curso dessa área de mecatrônica, engenharia mecatrônica. Juiz de Fora tem, eu sou, onde eu trabalho é parte do IF Sudeste, né? O Juiz de Fora é um dos campos. E Juiz de Fora tem lá engenharia mecatrônica e técnico em mecatrônica. Muito bom, é ótimo, né? Nós temos informática lá no nosso campus e alguns estudantes que são entusiasmados, fazem aqueles robozinhos e tal, maravilhoso. Né? Mas por que eu estou falando assim? Quando a gente pensa na sociedade, eu já falei da desigualdade e do amontoamento que há nas pessoas. No Brasil, por exemplo, a grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes, por isso eu falo é ingovernável. O Rio de Janeiro, a grande Rio de Janeiro, 12 milhões de habitantes, é ingovernável. E quando você pensa nessas grandes, por que as pessoas foram para a cidade? Porque o campo não oferecia condições. Então migraram para a cidade porque a cidade oferecia condições, a cidade oferecia emprego. O Brasil estava se industrializando.
A industrialização brasileira agora parou, está dando para trás. O serviço, que é um grande setor que emprega também, não é? Ele está cada vez mais informatizado, robotizado, empregando menos pessoas. A Volkswagen, na década de 60, tinha 40 mil funcionários. Hoje ela tem 15, 20 mil e produz 3 vezes mais automóveis. Robotizado, robôs trabalhando. Então você pega a indústria automobilística, você pega a indústria de plástico, você pega até os pedágios agora vão ser todos informatizados. Você emprega gente no pedágio, né? Cada parada de pedágio, você para o carro ali, tem aquele pessoal 24 horas por dia trabalhando, todos vão perder o emprego, porque vai ser tudo informatizado. Os bancos, quando eu era garoto, a gente entrava num banco, tinha mais gente do lado de dentro do banco trabalhando, que era tudo manual. Hoje você entra no banco, não tem mais quase ninguém lá, e você passa meses sem entrar numa agência, você só vai lá no caixa automático, resolve tudo que você tem que resolver. Ou seja, os bancos, que eram grandes empregadores, também não estão mais empregando quase ninguém. Muito pouco. Qual é a tendência com a informatização crescente? Menos empregos. Mais gente desempregada. Quem vai gerar emprego para a nossa população? Se a agricultura está desempregando, muito produtiva, mas está desempregando. Se o serviço está desempregando, se a indústria está desempregando e a população está crescendo, não é difícil você tirar uma conclusão. Então, nós pensamos numa agricultura que seja uma empregadora de pessoas. Uma agricultura com qualidade, produzida produtos saudáveis, empregando mais gente. Porque não vai haver emprego no futuro. O que se desenha no futuro são grandes cidades sem emprego. Então, quando a gente avalia a realidade da agricultura e da produtividade, o agronegócio brasileiro é colocado hoje como carro-chefe da nossa economia, e ele é muito importante, ele traz resultados econômicos e produtivos importantes para a nossa sociedade, não é? Mas quando você olha a sociedade globalmente, a necessidade de geração de emprego, não é? E a necessidade de alimentação das pessoas, de segurança alimentar, você vê que o quadro é um pouco diferente. O quadro é bem diferente. Não é? Então, a sociedade terá que se debruçar sobre essas questões, sobre a questão da sustentabilidade das cidades, sobre a questão da sustentabilidade no campo, sobre a questão da saúde do agricultor, a saúde da família do agricultor. Eu conheço alguns agricultores que pararam de usar agrotóxico, não por uma razão ideológica, porque resolveu se converter para a agricultura ecológica, porque algum membro da família dele não suportava mais o contato com o veneno. E ele foi obrigado a se transformar num agricultor ecológico. Então, a sociedade precisa reavaliar, não é, o seu paradigma de produção. E as instituições de ensino têm que estar preparadas para ensinar uma agricultura que seja produtiva do ponto de vista econômico, eficiente do ponto de vista energético, socialmente justa, que permita uma distribuição mais equitativa, porque quando as Nações Unidas colocam lá que os recursos genéticos, com a convenção da biodiversidade, são de uso democrático pela comunidade, não é isso que acontece. Nós vemos empresas que patentearam plantas. A soja transgênica, ela pertence 100% da soja. E quase toda a soja produzida no Brasil hoje é soja transgênica que pertence a uma empresa, chamada Monsanto, que se associou com a Bayer. E vocês sabem, a propaganda diz, se é Bayer é bom, não é? Eu escuto isso desde garotinho, se é Bayer é bom. O veneno é veneno, mas se é Bayer é bom. Então, 100% da soja, e outro detalhe, pessoal, o melhoramento dessa soja que pertence a Monsanto foi feita por instituições públicas brasileiras. A Monsanto não investiu um centavo na produção das variedades de soja que foram desenvolvidas por cientistas brasileiros, a começar pela Joana Bernardo, que tem a eficiência da fixação por causa do trabalho dela. Nunca ganharam um centavo. Todo ano a Monsanto faz um churrasco lá na Embrapa. Existe um contrato secreto assinado entre a Embrapa e a Monsanto, e que nesse contrato
não é? As variedades todas melhoradas da Embrapa foram colocadas à disposição da Monsanto. Ela apenas inseriu os genes da transgenia e passou a ser dona de 100% da soja transgênica cultivada no Brasil, e cada saca de soja cultivada paga royalties da Monsanto. É um rio de dinheiro, não é? O Luke conta aí nos livros dele, né, essa parte dessa negociação, e ele fala de uma coisa muito interessante, que pouca gente aqui no Brasil se dá conta, que é a Lei Candir. A Lei Candir é uma lei que existe aqui no Brasil. O Candir foi um grande economista, ele fez parte da equipe do Fernando Collor de Mello. Eu venho de longa data, passei por todos esses planos econômicos aí, ainda acompanhei o final da ditadura militar, então eu conheci todo o processo da eleição do Collor, como foi, e o Candir era secretário de Economia do governo Collor, aquele governo que fez aquele, né, pegou o dinheiro de todo mundo e surrupiou o dinheiro de todo mundo. Ele ganhou ali o ódio da população brasileira toda, tanto que 2 anos depois ele sofreu um processo de impedimento, em 1992. Esse economista, depois ele foi eleito deputado federal, né, e produziu essa lei, que levou o nome dele, Lei Candir. A Lei Candir isenta de impostos as commodities. Então o ferro produzido em Minas Gerais não paga determinados impostos. E a soja produzida no Brasil não paga determinados impostos que a soja argentina paga, paraguaia, boliviana e norte-americana. Então a soja brasileira custa mais barato para o chinês do que a soja argentina. Mas isso significa que a sociedade brasileira recebe menos impostos. Então as nossas escolas poderiam ser melhores, as nossas estradas poderiam ser melhores, a nossa educação poderia ser melhor, a nossa saúde poderia ser melhor, se a Vale, a Samarco e os produtores de soja não pagassem esse imposto, do qual a Lei Candir isenta. Pouca gente sabe disso. Foi o belga que me chamou a atenção para esse problema. Agora, durante a pandemia, que os estados ficaram todos quebrados, alguns deputados levantaram a possibilidade de derrubar a Lei Candir, mas logo abafaram. Outros levantaram a possibilidade de que o etanol pudesse ser comercializado diretamente dos produtores para os postos de gasolina. Também abafaram isso daí. Vocês imaginam que o etanol é produzido a maior parte em São Paulo, no Nordeste, ele sai de caminhão ou de trem, vai para Betim, e de Betim ele chega aqui. Então imagina o custo disso. Se um produtor de etanol daqui da região produzisse etanol e vendesse para um posto aqui, desenvolvimento local. Desenvolvimento local, incentivando o agricultor aqui a produzir o etanol e vender localmente, incentivando a economia daqui da região. Não é? Mas não pode. Não se deixa fazer isso. Por quê? Porque alguém quer controlar a produção de etanol. Então isso é um problema muito grave. Não é? Daí, no Brasil vai ter que ser discutido o problema da Lei Candir. Levantaram aí no meio da pandemia que suspender a Lei Candir, e aí suspendeu a discussão. Agora nós estamos discutindo um novo pacto tributário, a reforma tributária. Eu escuto falar em reforma tributária desde que eu era garotinho, criança. Uma das pautas do governo João Goulart, que sofreu o golpe militar lá em 1964, uma das pautas dele era a reforma tributária. Reforma administrativa, reforma tributária e reforma agrária. Ele foi derrubado do poder. A reforma tributária foi feita pela ditadura militar, mas desde que houve a redemocratização no Brasil, se fala em reforma tributária. Então, a discussão está correndo lá no Congresso, não se chega, porque ninguém quer perder. E não existe possibilidade de todos ganharem. Vocês concordam? Vocês concordam? Porque é impossível todo mundo ganhar. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Mas se o bolo é um só e eu tirar um pedacinho do bolo para alguém ficou sem um pedacinho daquele bolo. Vai? Então não tem como você fazer uma reforma que vai modificar o sistema de cobrança de impostos em que todos vão ganhar, alguém vai perder. E aí a reforma não sai, porque ninguém quer perder. Se você colocar, por exemplo, tirar a Lei Candir, outra coisa no Brasil, a aplicação financeira paga pouco imposto. Então tem pessoas no Brasil que vivem de... Os rentistas, o cara é milionário e não trabalha, ele põe o dinheiro dele numa aplicação financeira e vive daquela renda. Mais ou menos 24 mil pessoas na sociedade brasileira detêm quase 80% da riqueza brasileira.
E essas pessoas vivem de renda, de aplicação financeira. Eu pago imposto de renda, eu sou funcionário público federal. Já desconta, cada salário desconta lá o meu imposto de renda. Eu recebi agora até uma restituiçãozinha, bom, antes de ontem, né? Mas eu pago imposto, eu não tenho renda, gente, eu tenho salário. Salário para sobreviver, para pagar minhas contas, manter minha família, etc. Né? Eu não tenho renda. Renda é um cara que tem 50 apartamentos alugados, tem milhões aplicados na Bolsa de Valores. Eu não tenho isso. Eu não tenho renda. Mas o Brasil tributa o consumo e tributa pouco a renda e os ricos. Né? E não há possibilidade do Brasil mudar, porque a gente se... como é que a Suécia é organizada, né? Como é que a Bélgica é organizada? Como é que a Alemanha, como é que tem saúde na Bélgica para todo mundo? Do berço ao túmulo, como dizem. As estradas são maravilhosas. É porque o imposto de renda na Suécia é 80%. Sabiam disso? Aqui no Brasil, não, o brasileiro paga muito imposto, temos que acabar com o imposto. Os ricos que pagam pouco imposto defendem isso. E tem como sonegado, né? Mas na Suécia, você paga 80%. Eles conseguem ter uma saúde, uma educação de qualidade. Na Finlândia, que a Suécia são consideradas as melhores do mundo. Porque os ricos lá pagam imposto. Então, no Brasil, o rico não quer pagar imposto, o rico controla o Congresso, é o Congresso que faz as reformas, então as reformas são feitas para manter tudo como está. Ou seja, aí falta dinheiro. Quem é o gestor aqui, não é? O diretor aqui, está sempre faltando dinheiro. Quer fazer uma obra, não tem dinheiro. Quer aumentar o refeitório, não tem dinheiro. Quer comprar um veículo novo, não tem dinheiro. Quebrou um automóvel, não tem dinheiro. Eu tenho, o laboratório lá tem um equipamento quebrado lá, não tem dinheiro para consertar o equipamento. Por quê? Porque não é para isso. O dinheiro vai para outros interesses. Então, quando chega na hora de discutir uma reforma tributária, é isso aí que acontece. E a soja poderia dar uma contribuição enorme para a sociedade brasileira, muito maior do que ela dá, se a lei Candir caísse. A cana e o ferro também. Minas Gerais estaria entre os estados mais ricos do Brasil, porque Minas Gerais produz muito ferro, e o dano ambiental que a produção de ferro produz, hematina, fica para a sociedade. Quando acontece um desastre, não é como aconteceram alguns aqui em Minas, esse ônus é socializado. As mortes, não é? Claro, vai indenizar aqui e lá, mas assim, esse ônus ele é permanente, ele fica para a sociedade. E o lucro do ferro fica para quem? Para a empresa. Não é? Então, na medida em que você isenta ainda de imposto essa produção, você está prejudicando a sociedade mineira. Mas os mineiros não sabem disso. Quem aqui sabia da Lei Candir? Quem ouviu falar da Lei Candir? Ninguém. Como é que a sociedade vai questionar se a sociedade não sabe? Eu sei porque um belga veio, no livro dele, eu falei, mas meu Deus! E aí eu falei, tá aí, ó. A sociedade brasileira não sabe que tem uma lei que isenta de imposto. E que isso poderia ajudar muito. E aí quando falta dinheiro para a estrada, eu vi ontem com um motorista, não é? Nessas estradas aqui à noite, você quase não enxerga nada, estrada sem pintura, sem sinalização, você chega numa cidade, não tem placa, não tem nada, você que, meu Deus do céu, não é? Por que as estradas estão nesse estado? Porque o Estado não tem dinheiro. E por que o Estado não tem dinheiro? Porque isenta de imposto quem pode pagar e cobra imposto de quem não pode pagar. Não é? Me desculpe, eu me empolguei aqui com essa questão, estou falando aqui de agroecologia, mas isso está ligado com pensar localmente, com desenvolver as forças locais. Querem outro exemplo? As escolas rurais. Lá tem um estudante chileno, conheceu ele, o Lulu, é o apelido dele, é o Luiz Gouveia. Ele fez o trabalho de conclusão do curso dele, ele queria um tema, nós começamos a debater, e eu falava muito da escola rural. Os ônibus amarelos, aqui deve ter ônibus amarelo que sai do centro da cidade, vai buscar as crianças lá no interior, como dizem nas roças. Às vezes 4 horas da manhã, coitadinha da criança tem que acordar lá para vir com fome no ônibus e tal, e ter aula aqui na cidade, e depois o ônibus pega e leva essa criança lá. O que aconteceu com as escolas rurais? Elas foram fechadas.
E eu dizia, as escolas rurais são pontos de organização dos agricultores, onde nós fizemos cursos de manejo ecológico para os agricultores, onde a sociedade se reunia ali para discutir os seus problemas, para chamar o prefeito e dizer, a ponte caiu, nós queremos melhorar essa ponte. O prefeito não está aí, né? Você não vai ficar bravo comigo, né? Mas vejam vocês, quando eu destruo as escolas rurais, eu estou acabando com a possibilidade daquela comunidade lutar pelos seus direitos. E quando eu cheguei em Brasília, naquela época, né, a gente era chamado para Brasília para participar de debates, e eu estava num debate lá com o pessoal do Ministério da Educação, do Ambiente, da Agricultura, e eu falei, olha, esse ônibus é uma tragédia para a destruição, está destruindo as escolas. Não, mas o objetivo não era esse, mas a denominação foi bom para quem? Foi bom para quem fabrica ônibus. Venderam muito ônibus, gastaram uma fortuna comprando ônibus. E continuam comprando. E as professoras aí, antes as professoras é que eram levadas para o meio rural. Né? E em Rio Bomba tem lá diversas escolinhas rurais que estão caindo. E eu vi uma palestra com uma professora do Espírito Santo que eu me emocionei, né? Preciso até me controlar aqui para não me emocionar de novo. Ela fez uma palestra brilhante, estava ensinando os alunos dela, menininhos de 9, 10, 11 anos de idade, a fazer preparados biológicos, bocache, coleta de micro-organismos, que são as maneiras, entre diversas que nós temos de fazer a agroecologia, que eu vou falar disso à noite, não é? E aí ela deu aquela palestra, nossa, o coração veio aqui, eu quase em lágrimas vendo aquela máquina. Eu falei, o Brasil tem jeito. Se uma escola dessa está fazendo isso, o Brasil tem jeito. Eu cheguei no final da palestra dela e eu chorei de verdade. Porque ela pegou e falou assim, olha, eu estou me aposentando e a escola vai fechar. Aí eu chorei de verdade. Porque eu digo, não pode fechar essa escola. Era onde aquela comunidade estava aprendendo homeopatia para aplicar nos animais. Era onde aquela comunidade estava aprendendo chás, medicamentos para a sua saúde. E a escola estava sendo fechada porque a professora ia aposentar e vinha o ônibus amarelo buscar as crianças para levar para a cidade. A criança chega na cidade, ela logo tem contato com as crianças da periferia, começa a ouvir o funk, o tuk-tuk, e começa a ter aquela influência e não quer mais voltar para a roça, porque a roça tem bosta de vaca, tem que tirar leite e tem que acordar cedo e papapá, e a criança não quer mais saber daquilo. Nós estamos destruindo, não é? Essa possibilidade, daí tem que fazer uma construção. Nós temos estudantes da agroecologia que nasceram na cidade, é o que eu chamo dos bichos grilos, né? Esse cabelo comprido amarrado aqui, já quase sem cabelo aqui, né? É uma reminiscência da minha juventude, em que o meu diretor da minha escola proibia cabelo comprido. E eu queria botar cabelo comprido porque era a moda da época, né? Então, era aquela luta com aquele diretor, né? E os bichos grilos que eu falo que tem lá na agroecologia? Nós estamos vivendo uma crise lá na agroecologia porque nós atraíamos estudantes do Brasil inteiro. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas principalmente Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas vinham uns da Bahia também, vieram uns gaúchos também. Por que eles iam para Rio Bom? Para estudar agroecologia. Esses são os chamados neo-rurais, né? O pessoal que quer voltar para o campo. Nós chamamos aí na intimidade dos bichos grilos, né? E esse pessoal agora está diminuindo a vida deles por causa da crise econômica. Então a procura pelo curso de agroecologia caiu muito. Nós estamos vivendo uma dura experiência, para mim, dolorida, não é? Estamos abrindo um curso de agronomia. Vai provavelmente começar no ano que vem. Por quê? Porque o local, o bombense, o da redondeza da Rio Bomba, não tem interesse pela agroecologia. Ele quer produção convencional. E nós atraímos estudantes de longe para fazer a agroecologia, e esses estão definhando, estão vindo menos, né? Então é uma crise que nós estamos vivendo lá. E buscando soluções, etc. Né? Mas toda a reflexão que a gente faz, por que esses jovens estão querendo voltar para o campo? Eles fizeram todo esse caminho de sair, de não querer, né? E até dizem que muitos desses meninos que vão fazer o técnico agropecuário, depois que
não quer mais voltar para a roça, também quer fazer mestrado, doutorado, virar professor, pesquisador, porque o trabalho na roça é um trabalho pesado, né? Então, por que esse pessoal foi para a cidade, ou é da cidade, e quer voltar para o campo? Porque ele descobriu os valores do desenvolvimento local, os valores da questão ambiental, os valores de que o modelo que a nossa sociedade está seguindo é o modelo do desastre. Nós estamos com 7 e tantos bilhões de habitantes. A continuar nessa escalada que nós estamos, é o caminho do desastre. Ou uma guerra, estamos aí na perspectiva de uma guerra, sabemos que a Rússia está sentada em arsenais nucleares que podem destruir o mundo algumas vezes, os americanos não aceitam a emergência da China, então o mundo está aí diante de um novo cenário complicado, não é? Mas, pensando no cenário do crescimento populacional da maneira como está, a distribuição de terra da maneira como está, a perda de terras por erosão e destruição da maneira como está, não é? O cenário não é um cenário muito glorioso. Nós teríamos então essa preocupação nossa, a preocupação desses jovens, dos portugueses, dos americanos, dos brasileiros, que estão fazendo essa volta a valores de produção local, a valores de valorização da terra, mas de uma forma diferente, não é? De uma forma integrada, de uma forma ecológica, de uma forma participativa, que esse é um dos princípios da agroecologia. Eu coloquei os slides aqui, nem usei, eu ia falar aqui da origem científica e filosófica das ciências agrárias da agroecologia, mas eu vou deixar isso para a noite, porque eu preferi fazer essa palestra agora de manhã, pelo tempo que eu tinha, focado nessas questões dos valores do desenvolvimento local, não é? Que é o tema, não é? E baseado muito no look, eu vou ver se eu acho aqui uma foto do look para mostrar para vocês. Pessoal, esse aqui é o... Eu estava passando ali e vi esse aqui é o americano que eu falei, não é? Todos esses livros que ele escreveu tratam dessa temática do petróleo, do uso do petróleo, da dependência da agricultura moderna do petróleo. Ali tem até uma foto dele engraçada, ele pondo a bomba de gasolina como se fosse uma arma na cabeça, né? E os títulos do livro dele são The End of Growth, o fim do crescimento, Afterburn, né? A sociedade depois dos combustíveis fósseis, não é? Petróleo, Oil, Power and War, petróleo, poder e guerra. Nós vimos diversas guerras que aconteceram aí recentemente na humanidade por causa do petróleo, pelo domínio do petróleo. Aqui, ó, The Food and Farming Transition, é a transição da agricultura para uma agricultura sem petróleo. E aqui, a festa acabou, né? É part is over, a questão do combustível. E ali ele fala do fracking oil, uma falsa promessa de plenitude, não é? Ameaça ao nosso futuro. O que é o fracking oil? Vocês já devem ter ouvido falar disso. É um sistema de produção de petróleo que os americanos desenvolveram, que injeta água e produtos químicos em determinados tipos de rocha, chamada de xisto ou folheiro, destrói essas rochas e tira o petróleo. Causa um impacto ambiental enorme, enorme, mas os americanos se tornaram de novo grandes produtores de petróleo por causa dessa tecnologia. E ele faz uma análise crítica desse modelo. Esse aqui é o camarada que falou que nós precisamos de mais 50 milhões de agricultores. Porque por uma agricultura sem petróleo, não é? Redesenhar essa agricultura, nós vamos precisar de mais agricultores no campo. Esse aqui é o Bel, autor desses, boa parte desses livros. Os livros dele, exceto um outro ali que são meus, eles estão à venda. Eu não sou vendedor de livro, mas a venda desses livros ajuda ele a lançar novos livros, né? E a pagar também parte da viagem dele para o Brasil. Eu não ganho um centavo, caso alguém compre um livro, se tiver interesse, mas é para ajudar na obra do Bel. E aqui ele estava, na primeira vez que ele foi a Rio Pombo, aqui estão alguns estudantes nossos, lá das primeiras turmas, né? Isso é em 2008, ele está fazendo uma palestra em que o lema é comer localmente, pensar globalmente. Então, nessa linha do que nós estávamos falando, comer localmente, ou seja, desenvolver as forças locais produtivas, os agricultores se organizando e produzindo localmente. Então, quando as
alimento dos produtores aqui da região e deixa de comprar biscoito que vem das grandes empresas, né, Piraqui, sei lá, Nestlé. Então você está ajudando o produtor local a produzir a rosquinha dele, o biscoito, a mandioca, né, o milho. Então você desenvolve as forças locais. Então é nesse sentido, né? E aqui ele está os livros dele, inclusive esse livro aqui está na mesa aqui, ó. Já está o segundo livro que ele lançou nessa passagem ali, que era esse aqui, Aurora no Campo, não é? É esse livro aqui. E ele estava então, né, fazendo essa palestra. Isso em 2008, né? Então teremos o prazer de recebê-lo de novo aqui agora em agosto. Eu espero que com saúde, espero que ele volte outras vezes também, não é? Ela mostra os nossos estudantes lá de Rio Pomba trabalhando na Rede Mãos à Horta. Era um projeto de extensão, e dentro desse projeto de extensão eles buscaram esse aplicativo e os agricultores da região então produzem os seus produtos, mandioca, banana, brócolis, alface, couve, pimentão, ovos, inclusive frango, alguns vendem frango caipira, ovos caipira, leite, né? E era feita uma cesta e essa cesta era entregue na casa da pessoa. Antes disso, isso era vendido em barraquinhas. Tinha uma barraquinha na feira de Rio Pomba em que esses produtos estavam colocados lá. Então isso vem nessa mesma ideia, né? Apresentando então aqui essa ideia, colocando em prática essa ideia da agroecologia, que é desenvolver as forças locais. Desenvolver as forças locais passa pela organização das comunidades, pelas lideranças locais. Então é preciso que tenha jovens líderes, agricultores, filhos de agricultores, jovens líderes, né, técnicos que desempenhem essa liderança, professores das instituições públicas de ensino e particulares de ensino, que desenvolvam nos jovens essa perspectiva de reconstrução, né, de um modelo de desenvolvimento que possa atender melhor as necessidades das populações locais e não os interesses das grandes companhias. É claro que em algum momento nós podemos estar associados com essas empresas, né? Mas o essencial é desenvolver as forças locais, o solo vivo, né? Então aí tem toda uma parte importante da trajetória da agroecologia que conecta a professora doutora Beberraia com a Ana Maria Primavera, outra mulher que foi uma liderança fundamental, com os professores que eu tive lá em Santa Catarina e na Rural do Rio de Janeiro, né, que tem livros deles aqui, por exemplo, esse aqui, ó, Pastoreio Racional Voazão, o professor Pinheiro Machado, que foi meu professor, ele implantou dezenas de sistemas de pastoreio voazão, milhões. O Lula outro dia falou uma frase, ele disse: nós não precisamos derrubar uma árvore para aumentar a produção, basta recuperar as áreas degradadas. E é verdade. Então esse sistema aqui faz um consórcio de gramínea com leguminosas. As leguminosas fixam nitrogênio e você tem a vaca concentrada numa área pequena em que os dejetos da vaca desencadeiam uma labareda de vida biológica. E isso faz com que todo... Então você tem vacas aqui produzindo 20, 25, 30 litros de leite dia dentro desse sistema. Então quando eu faço essas viagens eu vejo essas quantidades de pastagem degradada, imaginando quanto a gente poderia, quanto que há de conhecimento a partir de um cientista francês chamado André Voisin, que desenvolveu esse sistema, ele era bioquímico e estudou na Europa os desequilíbrios causados pela fertilização química e buscou nesse sistema o reequilíbrio, não é, da produção animal. Esse livro aqui é do professor Pinheiro Machado, esse livro aqui também, A Dialética da Agroecologia, não é, onde ele discute os princípios da agroecologia. Tem esse livro aqui, que é um livro que foi publicado pela Embrapa, Agrobiologia, Agroecologia, Princípios e Técnicas para uma Agricultura Sustentável. Eu tive a honra de ter o capítulo 1 é um artigo meu, que está nesse livro aqui. Então foi uma honra poder participar desse livro. Esse livro aqui é o livro do Miguel Altieri. O Altieri é um cientista chileno, mas que vive nos Estados Unidos, é professor da Universidade de Berkeley. Escreveu esse livro, Agroecologia, Bases Científicas para uma Agricultura Sustentável. Eu tenho a honra também de ter meu nome
publicado na Rural, Introdução à Agroecologia, editado pelo professor Arrude, que aparece naquela foto que você mandou, eu, Arrude e o Raul, não é? Esgotou. E eu tive a honra também de estar aqui no capítulo inicial, um artigo em coautoria com o Arrude, o Sonta e o Sebastião Araújo. Um artigo que tem aqui refletindo sobre essa questão da produção. E o último que eu queria mostrar para vocês, que para mim é motivo de muita honra e orgulho, que é ser tradutor do livro do Sir Albert Howard, que é um livro, texto, do mundo inteiro sobre a agricultura orgânica. Howard foi um cientista inglês que trabalhava na Índia. A Índia era uma colônia do Império Britânico, e ele observou que as técnicas que ele trouxe da Europa, veja, não existia ainda DDT, DHC, nada disso, mas a atuação química e as técnicas que ele trouxe da Europa não se adaptavam bem à Índia. E ele teve a humildade de observar a agricultura dos camponeses indianos. E ele percebeu que os camponeses indianos baseavam muito a sua produção na rotação de cultura, no uso de leguminosas que fixam nitrogênio, e que a fertilidade do solo na Índia dependia muito da presença de humus. E ele desenvolveu então um método de compostagem, que ele escreve nesse livro aqui. E eu virei trabalho de compostagem, os anos todos de profissão eu tenho trabalhado com compostagem, e sou tradutor então desse livro aqui. Vocês dizem, mas professor, o livro foi escrito em 1940, o senhor acha que vale a pena ler esse livro? Devia ser obrigatório, todo estudante de agronomia, se não lesse esse livro não poderia formar, né? Porque aqui tem uma visão de agricultura que é a visão que todo agrônomo deveria ter. Não estou nem falando agroecólogo. Agroecólogo, então, eu obrigo todo mundo lá a ler esse livro, mas agronomia. Por quê? Porque ele faz uma proposição de um modelo de agricultura. Estava vendo um documentário americano, está havendo uma pressão muito grande nos Estados Unidos da indústria de alimentos, por exemplo, sucrilhos Kellogg. Eles querem ter sucrilhos Kellogg nos Estados Unidos, coast to coast, né, da Califórnia a Nova York. E não tem produção orgânica para fazer isso. Então o que eles fazem? Pressionam a legislação para que a legislação permita o uso de determinados insumos que a agricultura orgânica não permite. Aí tinha dois agricultores debatendo, não podemos aceitar isso, temos que voltar às nossas raízes. Aí ele pega esse livro, está aqui em inglês, né, e mostra, aqui está a raiz da nossa produção, How, que é esse livro que eu tenho a honra de ser tradutor. Mas então, vai ter essa roda de conversa, 3 horas? Vai. Então, vai ter a roda de conversa e vai ter uma palestra à noite também, né? Que horas que é à noite? 19 horas. Bom, desculpe, eu não sei se eu passei agora, eu só queria mostrar esses livros aqui, porque talvez alguns não vão ver a palestra da noite e nem vão participar da roda de conversa. Mas eu queria mostrar, né, esses livros